Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Saudações, nação cuscuzeira! Eita, menino, que hoje é feriado! Então, gente, para quem está naquele negocinho, ai, o feriado acabou, não fica triste não, bebê. Que o nosso cuscuz com o espiritismo chegou com uma cumbuca repleta de novidades, que eu só vou contar meia-noite. Então, antes de mais nada, bora harmonizar? Bora! E eu gostaria de chamar para essa primeira fase da harmonização a nossa querida Isabel Martins para fazer a nossa prece inicial. Isabel, por favor, compareça ao setor da prece. Comparecendo. Boa noite a todos e a todas. Que felicidade estarmos juntos, reunidos, mesmo que virtualmente, mesmo que nas ondas do rádio, do web rádio. E aqui, nesse sentimento fraterno, possamos elevar os nossos pensamentos, unidos ao Cristo querido, pedindo-lhe que nos conceda paz, derramando sobre nós bênçãos de luz, acalmando os nossos corações, para que possamos receber as melhores vibrações dessa hora. Nossa gratidão, divino amigo, por estarmos aqui, ouvindo mais uma noite, mais um momento das elucidações evangélicas acerca dos teus ensinos. Envolve a todos nós, trabalhadores da última hora, envolve o nosso amigo convidado da noite de hoje, e que nós, aqui na rádio, que nós que estamos ouvindo, possamos conduzir a nossa caminhada com muita luz, com muita paz, que assim seja. Que assim seja. E aí, preparados e preparadas e preparades para a segunda fase da harmonização? Pois, DJ JP, solta o som, rapaz! Música, informação, palestras e mensagens, tudo num só lugar. O Web Rádio Fraterno. Uma grande noite abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas majestou-se. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor
da promissão. Bem-vinda alvorada, arder fazendo berro bom, entre florindo olhar. A aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, arder fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia. bem-vinda luz. E aí, galera? Saudações, saudações, saudações. Estão todos bem? Espero que sim. E você que está desencarnado, não desanima não, bebê, que o nosso cuscuz está aqui a todo vapor. Prepare vossas cumbucas de cuscuz, de água fluidificada. Mas, Paloma, eu não tenho cuscuz. Mas vai o cuscuz fluidificado também, que estamos tudo junto misturado. Então, animados e animadas para o tema de hoje? Ah, espero que sim. Eu disse que ia contar meia-noite, mas não vou contar mais não, porque eu sou fofoqueira. Mas fofoca ética e espiritual não dá passagem para umbral, viu? Então, aqui nós estamos com o seu Alcides, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para receber esse maravilhoso, essa pessoa incrível e iluminada com altas pílulas de sabedoria espiritual para todos nós. Seu Alcides, seja muito bem-vindo, muita paz e muita luz. Boa noite, Paloma, boa noite, amigas que aqui se encontram, boa noite, João Pedro, o nosso sonoplasta, não é? E a todos e a todas que nos acompanham em seus lares. Hoje é feriado, eu acho que ninguém está no ônibus essa hora, né? Acredito que todos estejam em seus lares acompanhando o nosso cuscuz com o Evangelho. E hoje nós vamos falar de uma outra obra tão importante como o Livro dos Espíritos, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveitando o mês de abril, o Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, e 7 anos após, também no dia 15 de abril, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, 15 de abril de 1864. Mas ele não surgiu com esse título que conhecemos hoje, não. Então, nós vamos mergulhar nos bastidores
do Evangelho segundo o Espiritismo. É um trabalho que foi realizado por um amigo lá do Rio de Janeiro, Jorge Damas Martins, que nos presenteou com esse trabalho quando ele esteve pela última vez no Lar dos Humildes, em 2014, no mês de outubro. E ele fez um seminário sobre esse tema. E eu tive a felicidade de receber esse presente, não é? Os bastidores do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver agora. Bom, ele já havia lançado, Kardec já havia lançado em 1857 o Livro dos Espíritos. Em 1858, em janeiro, ele lança a Revista Espírita. Em 1859, ele lança o que é o Espiritismo e a revisão do Livro dos Espíritos, a que nós conhecemos até hoje, né, com 1019 questões. No ano de 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. Estava quase completa a nossa codificação. Já tínhamos aquela parte que se pensa, não é? Que é a filosofia. Já tínhamos agora a parte científica com o Livro dos Médiuns, mas faltava a parte moral. Então, a partir do mês de agosto de 1863, na Sociedade Espírita de Paris, eles receberam uma mensagem que é digamos assim, o carro-chefe desse nosso trabalho. Nessa mensagem foi dito praticamente tudo o que ele teria que fazer e aquilo que ele teria que enfrentar por parte do clero católico. Então, como todo ano, a Sociedade Espírita de Paris, ela encerrava suas portas no mês de agosto, reabrindo em outubro, e ele, em 1860, 61, 62, ele fez viagens pelo interior da França, da Bélgica, e em 1867 ele chegou a ir até a Suíça. Mas em 1863, ele aproveita esse momento para se retirar para a ilha de Saint-Andrés, um local paradisíaco, né, na França, aonde, atendendo o chamamento da espiritualidade, ele se recolhe para iniciar essa obra, que nós conhecemos hoje como Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente ter uma ideia, a distância entre Paris e Saint-Andrés é de 228 quilômetros e de carro se faz em 2 horas e 42 minutos. Então, não é tão perto e nem tão longe, mas era um local que ele precisava de isolamento total, por causa da importância da obra. Ninguém, nem a sua companheira, Amélie Boudet, nem o seu editor, o senhor Didier, sabiam que ele estava iniciando a elaboração dessa obra. Depois nós vamos saber por que a espiritualidade pediu tanto sigilo. Então, uma comunicação no dia 14 de setembro de 1864, depois da publicação, uma mensagem em Paris disse assim: precisávamos ter-te sob as mãos, livre de qualquer outra preocupação que não fosse a doutrina. Então, se ele continuasse em Paris, nesses 2 primeiros meses, ele não teria condição. Por quê? Ele passava o tempo recebendo visitas, que todos queriam vê-lo, queriam abraçá-lo, tanto da França como do exterior. Ele teria que responder centenas de cartas, talvez milhares de cartas, que chegavam para ele, e ele não deixava de responder nenhuma, e cada resposta ele tinha que fazer 2 vezes, porque uma era enviada pelo correio e a outra arquivada na Sociedade Espírita de Paris. Então, ele precisava também, em termos de saúde, ele estava com problemas de circulação do sangue, e a espiritualidade, então,
o separou para um local onde eles chamaram de isolamento sagrado. E nessa mesma mensagem de 14 de setembro de 1864, que está no livro Obras Póstumas, eles dizem assim: uma obra com a que te elaboramos em comum acordo. Olha só, ele elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo em comum acordo com a espiritualidade. Necessitava de recolhimento e de isolamento sagrado. Olha a espiritualidade dizendo para ele, né? É pena que vocês não possam ver aqui a figura da ilha, que é muito bela, né? E nessa ilha, ele então se retira e começa, não é, a fazer o trabalho. E essa ilha, ela fica no Mar da Mancha, no Canal da Mancha, sobre a costa do Havre. As águas, dia a dia, ganham terreno e minam Penédias de Santo Andrés. Então, essa região, de ano para ano, ela vem sendo tomada pelas águas. Inclusive, uma igreja que lá existia, a igreja de Santo Andrés, ela desapareceu. Hoje em dia, quando a água está muito límpida, dá para se ver a igreja no fundo do mar. Então, a água do mar foi tomando, né, essa igreja de Santo Andrés. E quando ele retorna da ilha de Santo Andrés, onde ele se refez fisicamente, onde ele iniciou o trabalho, ele chega em Paris, mas não fica em casa. Ele saía todo dia de manhã e ia para a Vila de Seguir. Essa Vila de Seguir era o local que ele estava preparando e queria se mudar no dia 1º de abril de 1869, só que ele desencarna no dia 31 de março. Então, ele não foi residir na Ilha de Seguir. Mas nesse período, de outubro de 1863 até abril de 1864, ele ficou trabalhando lá na Vila de Seguir, porque era um local afastado e que ninguém iria incomodá-lo. Mas aconteceu um fato interessante. Uma senhorita chamada V, eles só colocaram a primeira letra, que vinha de Lyon, visitava Paris. Ela queria conhecer o codificador. Ela queria abraçá-lo, ela queria ter um contato com ele. Só que, quando ela chega na residência dele, a Amélie Boudet, a sua esposa, diz que ele só voltaria no começo da noite. E ela disse assim: que pena, porque eu tenho que pegar o trem da tarde de volta, não vou poder conhecê-lo. Mas, conversando com a Madame Amélie Boudet, esposa de Kardec, ela disse que era médium de desdobramento. Aí, a Amélie Boudet sugere para ela: por que você, então, vamos nos concentrar e você faz uma visita espiritual? Aí as duas ali fizeram, né, o recolhimento, e ela diz assim, que ela foi até o local onde ele estava e disse assim: acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Essa Vila de Seguir, ela tem 4 andares, né? Então, ela disse que ele estava no térreo e ali, naquele local, naquela sala, tinha 3 janelas. Por toda parte, árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio Evangelho. Até então, nem Amélie Boudet sabia que ele estava elaborando o Evangelho, né? Aí, e ele diz, inclusive, né, que aquilo era sigilo total, pedido pela própria espiritualidade. E ela disse que esse espírito que estava com o livro na mão, ele era muito mais iluminado do que os demais. Era o espírito de verdade, apesar de todos os outros serem muito iluminados, né? Então,
Até a terceira edição, a primeira e a segunda edição, saiu com o título de Imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo. E o próprio editor, o senhor Didier, conversando com ele, tentou dissuadi-lo a mudar o título do livro. Muitas pessoas, mas ele achou que não. Mas na terceira edição, que saiu em 1866, ele já publica com o título de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? O senhor Didier disse, olha, não é imitação, é o Evangelho sobre a ótica do Espiritismo. Então, o nome mais correto seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele publica na terceira edição, em 1866. Esta edição foi objeto de remanejamento completo da obra, das duas primeiras edições. Além de algumas adições, as principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, o que torna a sua leitura e as buscas mais fáceis. Como pedagogo, ele sabia melhor do que ninguém, não é, como organizar. Então, ele diz isso na Revista Espírita de 1865, na página 469, edição da FEB. Bom, o interessante é que eu li para vocês ouviram a minha voz, né, de que essa obra era uma obra que estava sendo elaborada em conjunto entre ele e a espiritualidade superior, inclusive com a presença de Jesus, que é o espírito maior, mais iluminado do que todos, né? Aí ele diz assim, minhas vozes são ouvidas em torno de ti. Olha o Cristo falando para ele. Teu cérebro recebe nossas inspirações com uma facilidade que nem tu mesmo suspeitas. Olha a ligação direta, né? Jesus com ele. Nossa ação, sobretudo, a do Espírito da Verdade, é constante ao teu redor, e tal que não a podes negar. A elaboramos de comum acordo. Junto elaboramos. Essa obra, Obras Póstumas, ela foi traduzida pelo nosso Dr. Bezerra de Menezes. Então, ele cita, ele faz uma nota, né, no livro Obras Póstumas. E nós temos a confirmação, né, de que Kardec tomava parte ativa na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. No dia 9 de agosto de 1863, essa célebre mensagem, que foi ditada na Sociedade Espírita de Paris através do médium, o senhor Alix Dambel. Kardec fez questão de não colocar no Evangelho segundo o Espiritismo o nome dos médios, porque depois nós vamos ver que o clero caiu em cima, né? E os médiuns poderiam sofrer perseguições, perda de emprego, as famílias seriam perseguidas. Então, para evitar esses problemas, Kardec não colocou o nome dos médiuns no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa mensagem de 9 de agosto, lá na Vila de Segui, ele diz o seguinte, a proteção do teu guia de todos nós. Quem é o guia de todos nós? Jesus, né? O auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Conta conosco e principalmente com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Olha aí, Jesus o protegia de modo muito particular. Está no livro Obras Póstumas, né? No dia 20 de outubro de 1863, através da senhorita V. de Lyon, lá na rua Santane, uma outra mensagem vem citar o Evangelho, né? Essa mensagem diz assim, está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a saúde. Aquela senhorita que foi visitá-lo e que o viu à distância, né, em desdobramento. Então ela diz, está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a saúde. A saúde dele estava muito debilitada. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram.
Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de referências. Esse era o Mestre Jesus, né? Uma mensagem, né, diz que o livro, um raio de sol, uma doutrina cuja moralidade resplandecerá como um raio de sol, comunicado espiritual. O espiritismo tal qual ele é, onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo, através do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a união, tradição verdadeiramente cristã, a única instituição verdadeiramente humana e divina. Também está nessa mensagem de 9 de agosto de 1863. Bom, nós vemos agora a relação, a influência dessa obra, né? Ele diz assim: esse livro doutrinário terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Também a mensagem de 9 de agosto de 1863. Um bem para a sociedade. Teu trabalho é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Construção espiritual. O edifício, nessa mesma mensagem de 1863, eles dizem assim: o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se começa a entrever sua cúpula a desenhar-se no horizonte. Então, já tínhamos a base, o Livro dos Espíritos, já tínhamos as colunas, o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, o que é o Espiritismo, e agora a cúpula, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na Terra, na ordem irradiante das esferas, a dúvida tem que ser destruída. A terra arada há muito tempo pelos teus amigos de além-túmulo. As suas populações civilizadas estão prontas. Lança, pois, a semente que te confiamos. É tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Ainda nessa mensagem, essa mensagem é muito rica, né, de agosto de 1863. Aí começa a perseguição. O clero gritará heresia. Nessa mensagem eles dizem isso. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação do Livro dos Espíritos, cujos danos principais a rigor poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho no qual não poderá ele acompanhar-te. Então, enquanto ele lançou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Igreja colocou na relação de livros proibidos para os católicos. Mas eles não tinham material para combater. Mas quando ele entra no Evangelho, aí eles começaram a se agitar. O anátema secreto se tornará oficial, e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Então, essa mesma mensagem da Vila de Segui, de 9 de agosto de 1863. Mas na mensagem ele diz para ele: nada temais. Mensagem de 19 de maio de 1864. Aí, olha o que eles disseram para Kardec. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé é qual muro de bronze, resistiria a todos os ataques. Tinha que ser ele. Somente ele estava em condições de receber todos os ataques e suportar, sem revidar, que é o mais importante.
a tua fé é a das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Olha os espíritos falando para ele, né? Discípulo fiel da verdade, continua através da vida a obra aqui, em outros tempos, diante do grande Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar nossas forças e as nossas existências, até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. Aí nós vamos observar que nessa obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 6 capítulos onde não há instrução dos espíritos. Nós temos no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, no capítulo 23, estranha moral, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, no 25, buscai e achareis, no 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, e no 28, coletânea de preces espíritas. Então, nesses 6 capítulos não há a participação daquelas mensagens, né, dos espíritos. Agora, um dado interessante, não é? A quantidade de espíritos que deram comunicação. 39 espíritos são reconhecidos. O Espírito de Verdade deu 6 mensagens, Fénelon 6, Erasto 4, Santo Agostinho 8, São Luís 12, Lacordaire 3, François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot 3, Sanson 2, Delfim de Girardin 1, François de Geneve 1, Bernardin, Espírito Protetor 1, Adolfo, Bispo de Argel 3, Ferdinando, Espírito Protetor 1, João Evangelista 1, Vianney Curadácio 1, Lázaro 4, Hahnemann 1, Simeão, aquele que colocou Jesus nos braços, né, no templo, 2, Paulo Apóstolo 2, José Espírito Protetor 2, João Bispo de Bordeaux 1, Dufetre Bispo de Nevers 1, Emmanuel 1, Pascal 2, Isabel de França 1, Lamennais 1, Júlio Olivier 1, Francisco Xavier 1, Irmã Rosária 1, São Vicente de Paulo 1, Caritas 2, João 1, Miguel 1, Cheveros 1, Jorge, Espírito Protetor 1, Constantino, Espírito Protetor 1, Henriene 1, Luóis, Espírito Protetor 1, e V. Monod 1, 39. Além dessas 39, há mais 13 não são identificados, né? Eles assinam um anjo guardião, um espírito protetor de Bordeaux 4, um espírito amigo de Havre 1, espírito protetor de Cracóvia 2, um espírito protetor de Lyon 2, um espírito familiar de Paris 1, guia protetor de Sens 1, M, espírito protetor Bruxelas 1, um espírito amigo Bordeaux 1, um espírito protetor em Paris 1, um espírito israelita Mulhouse 1, uma rainha de França 1, e o resumo do ensino de todos os espíritos superiores 1, total 18. Com mais 39, somamos aí um total de 39 com 13, desculpe, são 52 mensagens ditadas no Evangelho, tá? E temos as cidades que foram de onde surgiram as mensagens, né? Mulhouse 1, Poitiers 1, Paris 49, Havre 5, Sens 3, Lyon 6, Bordeaux 26, Constantina 2, Marmande 2, Cracóvia 2, Genebra 1, na Suíça, né? Bruxelas 1, Argel 1, Karlsruhe 1 e sem localização 2. Total, 103 cidades, né? Onde os espíritos ditaram, tá? Então, isso aí é um pequeno resumo, né, dessa obra gigantesca que foi elaborada, né, por Allan Kardec e que sofreu uma perseguição por parte do clero quando ela saiu, em 1864. Tínhamos mais, mas é melhor nós pararmos por aqui, tá bom?
para que a gente deixe que vocês possam interagir, tá? Fiquem à vontade. Seu Alcides, suas colocações foram excelentes. Galerinha, então, vamos voltar daqui a pouco. Enquanto isso, pode encher sua caneca ou cumbuca de cuscuz e reserve água frutificada, que daqui a pouco voltaremos com o nosso pinga-fogo do cuscuz. Prepare o queijo e a manteiga, que voltaremos já já. JP, meu DJ queridíssimo, solta o som, rapaz! A melhor música espírita toca aqui. Na Web Rádio Desafeto. Vem comigo, vem sonhar. Uma terra linda vou lhe mostrar. Tantas matas, tantos rios, puros, lindos, cristalinos, que montanhas colossais. Venha ver, recheada de ricos minerais. Que povo generoso, trabalhador, vive neste lugar. Vem comigo, vem conhecer o banheiro, esse lugar onde Jesus pôde vir o jardineiro. Árvore do Evangelho replantou sob o símbolo do cruzeiro. Veja ainda que beleza, uma bandeira tremulando sobre as ondas da imensidão. Deus Cristo em caridade é o lema dessa nação. Eu lhe convido a participar dessa orquestra espiritual. Trabalhar, se esforçar para nessa terra transformar. Hoje amor, a revolta, eu vou acolher não. E aí então, o Brasil de coração, o mundo será muito mais. Em vibrações de amor e paz, teremos feito no Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito no Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. Vamos juntos agora em vibrações de amor e paz. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz,
feito do Brasil, em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. Estamos de volta, galera. Eu adoro me animar assim, quando eu escuto a música, eu fico me sentindo igual quando eu fazia quando eu era criança. Me olhava no espelho e ficava imitando a Britney Spears em uma tour em Las Vegas. Então, gente, eu posso mencionar o nome dela sim, que ela está livre, feito uma pomba da paz, não dá processinho. Então, galera, estamos de volta com o nosso cuscuz. Eita, eu já peguei minha água frutificada aqui. Então, vamos nos preparar para mais um pinga-fogo no cuscuz. Eita, que o queijo que vai derreter. Eu peguei logo manteiga da terra, que é aquela que derrete mais rápido e com muita polêmica. Quem não gosta de uma polêmica, né? Eu amo. Então, gente, quem tá doida para fazer uma pergunta aqui? Encarnado, desencarnado, a Françoise Marie aqui já tá pronto, de prontidão. Fala, Fran, que o seu auxílio escuta. Valeu, Paloma. Eita animação. Vamos pingar fogo nesse cuscuz, Paloma. Mas foi bem interessante quando o senhor falou sobre o nome que o livro ganhou, imitação, né? Que a gente vê que há uma modificação no decorrer dos séculos, né? Primeiro, a Bíblia ela é muito importante para o cristianismo, assim como para o judaísmo é a Torá, assim como para o Islã é o Corão, né? Além da crença em um só Deus, que nos possibilita acreditar em um Deus único, já que somos monoteístas, diferente de outras religiões. Mas aí vai. E para o espiritismo? A Bíblia ela tem importância? Qual assim, é valorizada? Os espíritas eles estudam a Bíblia? Olha, filha e amigos, né? A Bíblia ela tem a importância, né, fundamental. Os espíritas conscientes, os espíritas sinceros, eles estudam a Bíblia também. Essa história de que os espíritas não leem a Bíblia é mentirosa, é fake, né? Porque nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns dizem, ele não pegou todo o Evangelho. Mas vejam bem, segundo Kardec, o Evangelho está dividido em 5 partes. A primeira parte são os atos comuns da vida do Cristo, tá? Que, apesar de notícias terem chegado até nós, mas não são assim confiáveis, não é? Não temos confirmação profunda dessas revelações. A segunda são os milagres. A terceira são as predições do futuro. E a quarta parte são as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento e seus dogmas. E a quinta parte, que é o ensino moral. Kardec aboliu as 4 primeiras, que são duvidosas, que não têm assim, confirmação exata, e ficou com a quinta parte, que é o ensino moral. O ensino moral do Cristo é o mais perfeito até hoje, que foi encontrado pelos espíritos. Inclusive, os espíritos dizem isso, que não há moral mais evoluída do que a do Cristo. Então, ele pegou e se norteou pela parte moral. E como ele não tinha muito tempo de pegar todo o Evangelho, ele recorreu ao cerne do Evangelho, que é o Sermão do Monte. Então, do Sermão do Monte, ele tirou as principais bases para a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar em cada capítulo do Evangelho, primeiramente, o dito que ele retirou do Evangelho. Está lá, segundo o capítulo, versículos, né, dos apóstolos que escreveram o Evangelho, de Mateus, Lucas, né, Marcos e João. Então, nós vamos encontrar em cada capítulo, a primeira coisa, o texto evangélico, retirado do Evangelho, citado, né, capítulo,
os versículos e o autor. Em seguida, cada capítulo tem o comentário de Allan Kardec sobre essa parte evangélica. E, em seguida, tirando aqueles 6 capítulos que foram aqui mencionados, nós temos a terceira parte, que é a instrução dos espíritos. Ou seja, foram mensagens que Kardec compilou, que ele foi retirando desde 1858 até 1863, e essas mensagens completaram o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os espíritas leem e estudam, sim, o Evangelho. Por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, a partir de 1980, se não me engano, mas depois de 1990, eles criaram o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é a parte evangélica, totalmente evangélica. São 5 livros, ou 5 apostilas, hoje são livros, cada livro desse destinado à parte evangélica, às parábolas, os ensinos, tudo aquilo que se encontra no Novo Testamento. Então, essa história de dizer que os espíritas não estudam a Bíblia não é verdadeira, tá? Gente, mais alguma pergunta? Que eu vou fazer aqui hein? Vou fazer, hein? Opa, Isabel Martins, tá bom, vou fazer, gente. Não estou resistindo. Então, sua Alcides, a gente pode dizer que o espiritismo é uma religião? É um assunto meio controverso, né? Religião, no sentido da palavra, no sentido etimológico da palavra religião, como é conhecido nos dias atuais, não. Não, porque o espiritismo não tem dogmas, não tem liturgias, não tem imagens, não tem clero, não tem sacerdócio. Então, nesse sentido, das outras religiões, ele não é religião. Agora, se nós buscarmos a raiz da palavra religião, que vem do latim religare, que significa religação, aí, nesse sentido, o espiritismo é religião mesmo, porque ele consegue religar o homem a Deus. Aqueles seres mais revoltados, mais materialistas ferrenhos, quando se deparam com o espiritismo, eles se tornam religiosos, eles se tornam crentes em Deus, porque o espiritismo ele vem trazer o ensino moral de uma forma muito, digamos assim, muito esclarecida e que não deixa dúvidas. Digamos que é uma crença moralizadora e que não torna o homem fanático de forma nenhuma. Ela é muito clara. É a fé raciocinada. É uma fé que raciocina, que nos obriga a raciocinar e não simplesmente aceitar porque disseram, porque os nossos avós, nossos pais disseram e nós passamos a acreditar porque eles falaram. Mas, na verdade, nem eles sabem por que creem. Eles também já vêm seguindo outros anteriores que disseram para eles que aquilo era verdade. Mas, se fizermos um teste em relação a essa crença, eles vão ficar sem respostas. Porque eles vão dizer, não, foi assim que me ensinaram. É porque está escrito, e foi escrito por Deus. As desculpas que sempre se usam, né? Para dizer que é verdadeira. Mas, na realidade, essa crença ela não suporta a razão. Quando a gente começa a inquirir, cientificamente, as pessoas se perdem, ficam sem respostas.
Certa vez, isso até parece até uma piada, mas é verdadeiro, o nosso companheiro lá de Salvador, muito amigo do Divaldo, né, Marcial Mariano, ele foi numa cidadezinha da Bahia, do interior da Bahia, aonde ainda a crença, né, a fé cega ainda é muito grande, e nessa cidade, por coincidência, havia um senhor que todos os dias, às 6 horas da tarde, aonde ele estivesse, ele recebia uma mensagem de Maria de Nazaré. E na véspera da chegada do Marcel a essa cidade, ele foi a um programa de rádio, antes da palestra. E no programa de rádio fizeram a interrogação que no dia anterior, às 18 horas, ele recebeu a seguinte mensagem de Maria, que aqueles que não se convertessem ao catolicismo iriam para o inferno. O Marcel, como é muito palhaço, muito brincalhão, disse assim, engraçado, eu acho que Maria de Nazaré ditou essa mensagem diretamente do inferno. Aí o cara, mas Marcel, que história é essa? Como é que você fala assim de Nossa Senhora? Ele disse, eu estou falando assim porque ela não era católica. Tanto ela como Jesus, José, eram judeus. Nasceram, cresceram e morreram judeus. Então, como é que ela ia dizer isso se ela nunca foi católica? Se o catolicismo foi fundado no 3º século após a partida de Jesus. Então, quer dizer, a fé verdadeira, ela não suporta a razão. Então, se essas pessoas lá ouvissem isso que o Marcel falou, certamente elas ou ficariam com muito ódio dele, chamariam ele de herege, ou então ficariam com a dúvida na cabeça, se tivesse um pouquinho de raciocínio, né? Para pensar um pouco, porque o importante é pensar. Por isso que a doutrina espírita ela é diferente, é porque ela nos leva a pensar, a não engolir tudo que nos dizem, a não acreditar em tudo, mas passar pelo crivo da razão. Nós estamos no século XXI. Não dá mais para a gente ficar aceitando as coisas porque falaram, gente. A gente tem que raciocinar, não é? Então, Jesus não veio criar nenhuma religião. Ele nunca disse nada que ele estava fundando uma nova religião. Não, ele veio ensinar o amor. A base da doutrina do Cristo é o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Então, essa história de que ele é o fundador de tal religião, isso é fake, gente. Isso não é verdadeiro, não. Tá? Fala, Isabel, que o Salsito lhe escuta. Salsito, obrigada pela colocação, viu? Fiquei tão assim atônita, porque... Ó. É isso. É isso. Alcides, você colocou muito bem a respeito desse caminhar de Kardec com as obras básicas, né? Vendo que começou fazendo o que a gente faz quando vai construir uma casa, fazendo o nosso alicerce, a base, que foi o Livro dos Espíritos. Aí, para poder subir as paredes, faz o quê? As colunas com o Livro dos Médios. E não por fim, mas por meio, colocou a cúpula, o teto, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vê muito, infelizmente, por falta de conhecimento ou de estudo, as pessoas desligarem essa perna do tripé, né, que é a religião. Na verdade, quando a gente fala é religião, não é religião, a gente tem que começar a atentar qual o significado desse termo para agora e para a época de Kardec, não é isso? Qual o significado? Porque a gente tem que começar a sair da caixa e a despertar. A gente vê que muitas pessoas, inclusive, aproveitando essa fala, porque próprio Kardec fala que a doutrina espírita ela é uma filosofia que vai nos trazer a compreensão
de consequências morais, não é? Está lá em o que é o Espiritismo, que é um livro pequenininho para todo mundo ler, para a gente compreender mais, assim, rapidamente o que é esse ensinamento da doutrina espírita. E aí, a gente percebe, eu sei o tempo, eu sei, Fran, eu sei, tá ok? Então, a gente percebe que a gente precisa sair um pouquinho da caixa, né? Até porque a gente vê que os meios de divulgação, por exemplo, teve agora o filme há pouco tempo de Kardec, e mostrou um Kardec que às vezes vacilava, né? O que a gente pode ver? Em verdade, pelo tudo que você falou, ele seria o contrário, utilizou-se a licença poética para se fazer aqueles momentos, foi isso? Isabel, com certeza que ali houve o dedo do produtor. Cinema, sempre eles procuram colocar um colorido ou poético ou romântico, não é? Porque se a gente vê as mensagens que ele recebeu, dizendo que Jesus estava pessoalmente com ele, que a fé dele era aquela fé que transporta montanhas, que é um muro de aço e que faz andar sobre as águas, como é que um ser desse nível teria medo? Em certas passagens do filme, por exemplo. Eu achei o filme muito bonito, mas discordei de muita coisa ali. Quem não conhece, quem não estuda as obras de Allan Kardec e vê o filme pela primeira vez, vai pensar que ele era um cara que se escondia atrás da mulher dele, né? E que não era isso. A gente vê que não é. Ela, sem tirar o mérito dela é imenso, imenso mesmo, a companheira, amiga, amante, né? Que o seguiu e o auxiliou a vida inteira na missão dele. Agora, não vamos fazer dele um personagem medroso. Em algumas partes do filme passa isso para a gente. Então, eu quando assisti, eu digo, não bate com Kardec, não bate. Tá? Exatamente. Então, ele tinha aquela fé inabalável. Inabalável. Exato. Gente, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas, antes de mais nada, seu Alcides, breves colocações finais, por favor. Bom, as breves colocações é que aqueles que estão nos ouvindo, que, por favor, não vejam em nossas palavras qualquer ato contra a religião católica. Pelo contrário, eu nasci e cresci na religião católica, tenho muito respeito pela religião católica. Agora, dadas as devidas proporções, né? Que o Espiritismo ele veio trazer a revelação do Cristo redivivo. Hoje nós temos o Cristo vivo de novo, e não aquele Cristo pregado no madeiro, cultuado daquela forma o ano inteiro. Foi uma passagem de 1 ou 2 dias que ficou marcante e apagou todos os 3 anos de pregação dele. Então, vamos ver Jesus redivivo. E o Espiritismo veio fazer isso. Veio trazer o Cristo vivo de novo para que possamos ter fé no futuro e confiança em Deus. Tá? Agradeço muito o chamado, né, novamente, e estaremos sempre aqui à disposição. Jesus nos abençoe. Seu Alcides, gratidão por ceder um tempo para disseminar o conhecimento e compartilhar. Gente, infelizmente, nosso cuscuz, a nossa cumbuca de cuscuz da noite acabou. Mas não fique triste, bebê, que próxima quinta teremos mais cuscuz com espiritismo. Então, gente, antes de mais nada, bora fechar a nossa noite com chave de cuscuz. Sim, com a boa forma de cuscuz, não é de ouro. Estamos aqui para fazer uma boa prece. Eu gostaria de chamar a nossa chérie Françoise Marie, s'il vous plaît, Fran. Não parla français, mon amour. Mon français de Quixadá. Mas vamos lá, deixando as brincadeiras de lado, vamos fazer a nossa prece final, né? Com muito carinho. Vamos fechar os nossos olhos, ou então permanecermos com os olhos da alma abertos.
Senhor Jesus, mestre de luz, tu que pisaste no orbe terreno há mais de 2000 anos atrás e deixaste tua marca de amor, de ensinamentos que devemos seguir para palmilhar caminhos mais suaves, que possamos, irmão maior, nos doar, utilizarmos o nosso tempo de forma edificante, que sejamos luz na vida daqueles que nos procuram por uma palavra amiga, por um abraço fraterno, por um conselho amigo. Por tudo, enfim, Senhor, que tu nos dá, que possamos sair daquela ideia antiga de sofrimento e passarmos a olhar para ti através do conhecimento, através dos teus ensinamentos para a nossa vida. Agradecemos imensamente estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados na noite de hoje, que os nossos lares e de quem quer que esteja ouvindo possa ser abençoado por luzes balsamizantes que equilibram a nossa alma, os nossos chakras, nos dando uma sensação de paz, de felicidade, de entrega ao Evangelho bendito. Muito obrigada, Senhor, por teus ensinamentos, por tuas palavras amigas e por, nos momentos de aflição, rogarmos ao alto em preces para termos forças para caminhar. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos os ouvintes que estão aqui e sempre estiveram aqui com a gente. E sigamos sempre juntos e misturados para que esse cuscuz seja ainda mais com o Espiritismo. Boa noite, bom dia, boa tarde para você.